Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados com os bebês. Várias dicas para as mamães de primeira viagem. Você vai saber tudo sobre o projeto de assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, o curso desenvolvido pelo curso de enfermagem da FESP. Olhos atentos em todos os gestos da palestrante, que com boneco ensina os pais a cuidarem do recém-nascido. Delicadeza e carinho são essenciais para o conforto do bebê. Aumentar, elevar a travesseira, melhora a respiração da criança, evita que essa criança obstrua muito o nariz, favorece a respiração. Antigamente era uma orientação dos profissionais médicos para colocar um bebê de luz. Por causa dos casos de morte súbita, nós vimos que essas crianças que tiveram morte súbita, por coincidência ou não, porque eles estavam de uso, não é indicado mais que essa criança fique de uso. Então hoje é colocado no lateral, decúbito lateral, a gente fala, ou lado esquerdo, lado direito, a gente não conhece. Mesmo para quem já passou pela experiência de ter o primeiro filho, o curso ensina novas técnicas e atualiza a mamãe sobre os mais diferentes métodos para cuidar da criança. Bom, para mim, eu acho que eu tenho aprendido bastante, tenho saído bem mais tranquilo, porque a gente troca experiências, aprendendo coisa nova, igual a questão de roupinha, né? Hoje ela falou a respeito de paganzinho, que não se usa mais, então, porque a minha já tem 18 anos, então passou o tempo, eu tenho aprendido muito. Para quem diz que só as mulheres se interessam pelo tema do projeto, os papais também marcam presença nas palestras, todos com o mesmo objetivo: saber os cuidados necessários com a esposa e também com o recém-nascido. Desde você pega o bebê na saída do hospital e os cuidados que você toma em casa, né? Na maneira de dormir, de pôr ele para dormir, na maneira certa de você dar banho nele. As alunas de enfermagem participam de todas as atividades. Além de aprimorarem o conhecimento sobre o cuidado com a gestante e com o bebê, também se sentem realizadas em ajudar a comunidade. Muitos conhecimentos e assim, a gratificação também de estar lidando com esse projeto, de estar ajudando, levando conhecimentos para as gestantes e ajudando no cuidados com o recém-nascido, né? Então, enriqueceu muito também para mim, porque muitas coisas que eu não sabia, eu tive que estudar para poder estar agora ajudando a passar alguma coisa. Do mesmo tempo que eu estou passando conhecimento, também estou adquirindo conhecimento com as mães, né? Tem os palestrantes também, que traz informações, então é uma reuniões de informações, tanto nossa, acadêmica, dos participantes, gestantes, dos palestrantes, então no final tudo é conhecimento. O projeto está disponível para toda a comunidade. Os interessados devem apenas fazer a inscrição gratuita nos PSFs conveniados, na FESP ou até mesmo no dia das palestras, que acontecem toda terça no Rotary Club. Nós trabalhamos com 6 PSFs, que são os regionais aqui, e também qualquer pessoa da comunidade de Passos pode nos procurar, pode vir. Nós temos aqui gestantes que veio de particulares, tem dos 4 PSFs que eu falei, mais 2, que é o Novo Horizonte, o PSF Escola, o PSF Nossa Senhora das Graças e o Casarão, PSF Casarão. Então esses 4 PSF, eles fazem com a gente todo ano. A gente coleta pessoas de lá. A gente vai antes, leva todo o material de inscrição, tudo. Depois a gente volta, aí pega essa inscrição, depois faz a busca ativa também. Porque tem hora que a gente começa o curso e o pessoal está faltando. Aí a gente faz a busca ativa, aí é tranquilo. No próximo bloco, a expectativa de uma mamãe de primeira viagem. Os preparativos antes da chegada do bebê. Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. A moda antiga. Tila Gula, a moda antiga. Tilápia sem espinho temperada com bacon e alho torrado. Uma delícia que tem o toque especial de um molho misterioso.
Avalanches, filé o sabor do Ava, filé mignon, bacon, tomate, pimentão, cenoura, repolho e palmito. Um molho diferenciado para coroar o jeitinho Ava de servir. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O assunto do nosso programa de hoje são os cuidados com os bebês. Neste bloco, você vai acompanhar os preparativos para a chegada e também acompanhar a expectativa da mamãe Cleide, que está esperando o seu primeiro filho. Cuidar. Uma palavra que toda mãe sabe bem o significado. E para quem está esperando o primeiro filho, a expectativa é grande. E os cuidados com o bebê surgem antes mesmo do nascimento. Para mim tem sido um momento, acho que mágico, maravilhoso na vida de qualquer mulher, né? Depois de 10 anos de um relacionamento, né? A filha está chegando agora. Para mim, aquela expectativa de você arrumar o quarto, né? Ainda mais que eu estou passando por essa fase assim de reforma, porque realmente chegou no momento em que eu precisei fazer algumas adaptações, mas é um momento assim mágico, acho, na vida de toda e qualquer mulher. A mamãe Andressa, desde pequena, já sabia o nome da filha. Um nome de boneca para a bonequinha da família. O nome eu escolhi desde criança. E quando eu era pequena, quando eu era criança, eu falava que eu queria uma filha e ela iria chamar Mariana. Então, desde mais novinha. O pai queria outro, mas eu bati o pé e foi Mariana. Outra preocupação da mamãe é em relação aos materiais que podem desencadear alergias e a própria ventilação da casa. Tudo isso para a segurança e cuidado com a saúde do recém-nascido. Tenho me atentado assim para os cuidados, como já sou enfermeira também, né, eu tenho atentado para esses cuidados e estar comprando materiais não alérgicos, né? Mas o quarto, por exemplo, eu tinha um quarto prontinho, optei por fazer um quarto que fosse mais arejado, né, que a ventilação fosse melhor. Porque a gente sabe que na fase inicial da criança ela tem problemas alérgicos constantes. Então, a minha preocupação está sendo essa de início, assim, se for, né, nessa parte dos problemas respiratórios. Reforma na casa e também nos hábitos. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito agitada. Então, durante o período de gravidez, eu estou procurando estar mais tranquila, né, praticar minhas atividades físicas, tá hidratando, fazendo ingestão de líquidos, né, maior do que eu já tinha o hábito de fazer, né, ter meus períodos de repouso, né, que principalmente agora no finalzinho, né, com 8 meses a gente começa a ficar um pouco mais edemaciada, então tenho sempre aqueles intervalos de repouso para minha qualidade de vida. Uma vez eu tendo a qualidade de vida, eu tenho certeza que eu estou passando para ela. A magia da maternidade. Uma energia transformadora que marca a vida de uma mulher, despertando a felicidade e preocupações que só mãe sabe ter. Acho que é uma coisa tão inexplicável, né? Porque eu falo que, mesmo estando na profissão, que você escuta tantos relatos de mãe falando, eu sinto isso, acho que só na hora que você vivencia a situação que você entende o que ela... Né, a magia realmente desse milagre da vida, né? Por exemplo, a minha filha, todo mundo fica questionando, Cleide, você engordou muito pouquinho. Ela já está com quase 3 quilos, aí todo mundo me pergunta onde ela tá, né? Então, para você ver que como tudo na vida é adaptável, né? Então, realmente é uma magia, é uma coisa assim divina, realmente. Já já, após o intervalo, você vai assistir uma entrevista com a enfermeira Tânia Delfraro, que vai nos falar tudo sobre os mitos e verdades relacionados aos cuidados com os bebês. Não perca! Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. Bar do Vanderly, Caipilombo. Lombo recheado, farofa de bacon e molho secreto do Vanderly. Todo mundo comenta, todo mundo experimenta.
Santo Sabor. Feijoperu do Santo. Pescoço de peru, bolinho de feijoada recheado e molho picante. Exótico, inusitado. Deixe-se levar por essa delícia. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje são os cuidados com o bebê. Para falar mais sobre o assunto, a coordenadora da Assistência Integral à Saúde da Gestante e do Recém-Nascido, Tânia Delfraro, que vai falar um pouquinho mais sobre os mitos e verdades, né, Tânia? E aqui até com o bebezinho aqui já no colo, modelo para a gente aprender direitinho. Tânia, eu acho que o principal medo da mamãe é colocar o filho para dormir, porque é a hora que ela também tem para descansar. Então fica aquele sono e ao mesmo tempo tem que dormir, tem que descansar, mas preocupada com o bebê se ele está na posição correta. Qual é a posição correta para o bebezinho dormir? Olha, é um cuidado muito básico, muito simples e que os pais ainda não conhecem como cuidar da criança, mas é um cuidado que todos devem ter para evitar a asfixia desse recém-nascido, porque o recém-nascido, essa criança, ele vomita, que é normal, que chama regurgitar. Né? É fisiológico dele. Então, como ele está amamentando e ele regurgita muito, os pais podem dormir tranquilamente ao colocar o filho ou no decúbito lateral, quer dizer, de lado, ora direito, ora esquerdo, porque essa criança, às vezes, ela passou 3 horas, 4 horas dormindo de um lado. Então, para não deformar a cabecinha e porque a criança não se movimenta e para a gente ajudar, a não doer o corpinho, o braço, por ficar numa posição só, na próxima vez que ele for dormir, colocar ele de outro lado. Pode pôr um calço assim na lateral para ajudar e um aqui para ele não virar nem para cá, nem para lá? A mãe que tem esse receio, porque as mães relatam que elas não dormem, que elas ficam muito preocupadas com a criança, por lerem, por ouvirem falar que a criança asfixiou com vômito, engasgou. As mães têm muito medo da criança engasgar, né? Então, eu digo para as mães, coloquem aquele rolo que eles têm no próprio berço, ou uma toalha mesmo, façam um rolo com a toalha e coloca nas costinhas do filho, do recém-nascido, que ele não vai virar e ela vai poder dormir tranquila, porque se ele regurgitar, o vômito vai escorrer pela boquinha da criança e ele então não vai asfixiar. Máximo, vai só sujar o colchãozinho. Colchãozinho, porque se ele está em decúbito dorsal, de barriguinha para cima, ao regurgitar, ele não tem essa força de cuspir, de jogar para fora esse leite. Voltando, né? E às vezes é uma quantidade grande. Então, muitas vezes ele pode asfixiar e não dá tempo de socorrer, morrer asfixiado. Outras vezes ele aspira esse leite e vai para o pulmão e dá uma pneumonia por aspiração. Os cuidados para não ficar muito tempo só de um lado ou só de outro. E de vez em quando a mamãe estiver acordada, tem que ficar nessa posição deitadinha assim, porque dizem, vamos ver se é mito ou se é verdade, que a cabecinha do bebê ela vai ficando comprida conforme... Existe isso, Tânia? É que de tanto a criança, como os ossos ainda da criança estão em formação, ela deforma, mas ela volta ao normal. Mas é só a mãe fazer esse rodízio e também a hora que ela estiver próximo da criança, ele acordadinho, ela pode pôr o seu recém-nascido de bruço também. É bom porque ele firma essa musculatura do pescoço, dos braços, mas não dormir desse jeito. Porque as crianças que tiveram aquela morte súbita, algumas estavam de bruço. Então, a gente não orienta mais a criança a dormir de bruço. Mas se ela quer, ela está próxima, quando ela for fazer a chantala na criança, quando ela for após o banho ou durante o banho, né, colocar de bruço e mesmo em cima da cama. Ela pode colocar, não dormir de bruço, que não é recomendado mais por causa das mortes súbitas que no passado essas crianças estavam algumas de bruço, né? Outra grande preocupação da mamãe é com o umbigo. Como cuidar desse umbigo? Olha, é muito simples, né? Então, o que a gente orienta é para ela fazer o curativo 4 vezes ao dia e somente com álcool absoluto ou álcool a 70%. Não é recomendado nenhum outro produto, a não ser lavar com água e sabão durante o banho,
após o banho, fazer o curativo com álcool a 70% ou álcool absoluto. E após a queda desse coto, então a gente pode assim demonstrar, porque as mães, elas têm muito medo de encostar. Quando acaba o banho, enxuga com a toalha ali direitinho, com cuidado, Isso assim na mesmo, lateral? Isso mesmo. Enxuga bem, não precisa pôr faixas, não precisa colocar gaze, nada disso. É só secar com a toalha após o banho. Então, a mãe deve pegar a própria toalha e proteger a pele, os órgãos genitais do seu filho e colocar as mãos, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum, porque quando fez a laqueadura, esses vasos e a artéria que tem aqui dentro, que são duas artérias, né? E uma veia que tem aqui dentro, estão secando, não está saindo mais sangue. Então, ela pode tocar. E é importante a mãe lavar as mãos, manter as unhas curtas e lavar as mãos antes de qualquer procedimento com seu filho. Então, ela vai jogar o álcool bem aqui na fossa umbilical, né? E ao longo do coto. Colocando o álcool, ela coloca ele de lado e aí ela pode, então, colocar a fralda e já tampar. Lembrando sempre que é um álcool especial, né? Não é qualquer tipo de álcool. É o álcool 70% e o álcool absoluto, ou o álcool absoluto. Tânia, por que alguns umbigos melam? Isso é muito importante. Então, após esses cuidados, 4 vezes ao dia, o curativo, ou mais do que isso, se a mãe quiser, ou se a criança fez xixi ou cocô e sujou, então ela pode dar um meio banho e fazer um novo curativo. Após essa queda do coto, a mãe tem que continuar curando esse umbigo durante mais uma semana, uma vez ao dia. E ele mela, se ele melar é por falta de higiene. Então a mãe não vai ter problema nenhum no umbigo se ela cuidar só com álcool. Agora, a mãe que jogar óleo, como antigamente as avós faziam, dizendo que ela curou o umbigo, que ele ficou perfeitinho e que foi com óleo, nós adiantamos. É muito perigoso. Nós já vimos vários casos, nós profissionais da área de saúde, enfermeiros, nós já vimos vários casos de tétano umbilical, porque joga óleo numa ferida, enquanto que o álcool ele vai secar a ferida e o óleo ele vai manter úmido e quente, então vai crescer ali bactérias, né? Com relação aos banhos do bebê, né? Normalmente o bebê quando está na época do calor pode dar muita brotoeja, aqueles pontinhos vermelhos, não sei nem o nome correto, Tânia, mas fica empipocada a pele do bebê. Por que isso acontece? A criança sente calor que nem a gente, a mãe agasalha demais? Isso. Além da mãe agasalhar muito, porque ela tem assim, o recém-nascido ele tem as mãos frias, as extremidades, os pés e as mãos frias, porque a circulação periférica dele ainda está se processando. Isso não quer dizer que a criança esteja com frio. Para a gente observar se uma criança está com frio, ela tem uma cianose perioral, a boquinha dela fica roxinha, e isso a criança realmente teve uma hipotermia, uma queda de temperatura. Não é esse o caso. Geralmente as crianças ficam com as mãozinhas frias e os pezinhos. Então, a mãe acha que ela está com frio e cobre demais essa criança. Então, a criança começa a pele ter erupções, não é? Então, a mãe, observando essas erupções, ela deve retirar essa roupa e cobrir a criança de acordo com a estação do ano. Se nós estamos no verão, nada mais do que um mijãozinho e um borezinho de algodão ou desse material de bucha, que é excelente, não tem outro a não ser esse. É bem assim, malha, né? A malha é muito boa também. E é muito prática também. Muito prática também. Pode assim passar mais com ferro, lavar bem, enxaguar as roupinhas, pôr ao sol para secar. E a gente recomenda passar com ferro, porque se algum bichinho assentar. Como a pele da criança é muito sensível ainda, por isso que ela também pode ter outras dermatoses na pele ou alguma erupção na pele, dependendo se essa mãe usou também um sabonete muito perfumado. Então ela tem que observar isso, porque a criança, às vezes, ela não pode com determinado sabonete. Tem mães que passam perfumes na criança. É verdade que
Quando a criança tem o costume de tomar mais de um banho por dia, o segundo banho não deve conter muito sabão? Isso, então. A pele da criança é uma pele, assim, muito, como do rosto da gente, hoje, né? Ela é muito sensível, ainda mais o recém-nascido, se ele for com menor peso, prematuro, de menor idade, a pele é mais sensível ainda, a gente tem que ter maior cuidado. Então, o banho, ele não deve ser muito quente, ele deve ser morno, não precisa de banhos quentes para a criança, não é agradável para ela, é como a gente testa, como no punho, na pele do rosto da gente, no cotovelo, em áreas mais sensíveis. Então, o banho normal, quer dar 2 banhos ao dia, dar às 9 da manhã, no período mais quente, e às 3 da tarde, 3, 4 horas da tarde. Mas a mãe, às vezes, gosta de dar um banho à noite, ela acostumou, porque a nossa região é muito quente, não tem problema. Aproveita para fazer uma massagem nas mãozinhas, nos pezinhos, nas costinhas da criança, que ele vai relaxar ainda mais, né? Então, ele pode dar 2 banhos ao dia, não tem problema. O sabão é recomendado usar, às vezes, num banho ou no outro banho, mais nos órgãos genitais, né, para não causar ressecamento na pele, porque não é só para criança, né, também para o adulto, não usar o excesso do sabão. Com essa alta temperatura, né, que nós estamos vivendo, é aconselhável a mãe passar alguma coisa, um talco? Dizem até que passar maisena. O que é isso? Não deve ser usado, porque ele tampa esses canalículos, né? Essa comunicação do nariz, do ouvido, e isso dá além da alergia que muitas crianças têm pelo perfume, porque ele pode obstruir essas vias respiratórias. Então, não se deve colocar talco, não é necessário, né? A criança pode, se ela quiser passar um sabão, o sabão que a gente usa é o branco ou de glicerina, sem cor, para não dar alergia na criança. Mas se ela quiser passar um sabão que tem algum perfume, se a criança não tiver alteração na pele, é preferível do que ela pôr um talco. Mas ela tem que observar, porque às vezes determinado sabonete que tenha cheiro, muitas vezes provoca alergia também. Com relação às pomadas, né, para evitar assaduras, tem mãe que já acabou o banho, secou bem o bebê, já passa a pomada para prevenir. É correto isso? Não é correto, porque quando ela for usar essa pomada, que a criança precisar, que ela está com uma assadura, que a pele teve uma lesão dessa natureza, essa pomada já não vai fazer o mesmo efeito. Então, ela não tem necessidade de usar pomada. A mãe, ela deve ter um cuidado de toda vez que a criança fizer xixi, eliminar fezes e urina, para ela dar um meio banho. Coloca um trocador em cima da cama, uma fralda, que ela tenha uma bacinha e bolas de sabão ou a própria fralda, que ela dê um meio banho nessa criança, seque algodão, bem, né? Joga ali no algodão. Joga bem em cima da cama mesmo, põe debaixo o trocador, que é um plástico, que não vai escorrer água para a cama, seca bem a criança e troca a fralda. Porque a fralda descartável, e se você não tirar esse resto de urina, de fezes, a fralda descartável ela é muito boa, ela mantém bem sequinha. E muitos relatam que trocou uma fralda pela outra sem fazer essa higienização, é onde que dá muita alergia e assadura. Se a mãe tiver esses cuidados, a criança não terá assaduras. Com relação ao sono do bebê, tem mãe que dá chicória para o bebê dormir, é correto isso? Então, olha, a criança não precisa tomar nada, nem água, apenas o leite materno até os 6 meses de idade. Nem chá, porque é normal da criança ter cólicas. E essas cólicas, ela é fisiológica. No caso, a pessoa acredita que a chicória vai curar as cólicas. As cólicas. Né? Então, não tem necessidade dela não tomar outro alimento, ou a não ser o leite materno exclusivo até 6 meses. Nem água essa mãe precisa dar, porque o primeiro leite da mãe, ele é mais aguado, e o leite posterior, que ele tem mais gordura. Então, ele já tem essa necessidade suprida com o aleitamento materno. No mais, Tânia, qual que é o principal cuidado que a mamãe deve ter, que ela deve manter a atenção redobrada? Olha, então, nós devemos prestar muita atenção na boquinha dessa criança, porque o maior acidente com recém-nascido é a asfixia pelo leite, né? Por ele regurgitar. Então, essa mãe sempre colocar a criança em decúbito lateral, né?
essa mãe ter cuidado na hora do banho de não colocar uma água muito quente, não pendurar bicos, chupetas no pescoço da criança, né, que é muito perigoso, não colocar a criança em lugares altos para trocar fraldas, para dar banho, sempre ou no próprio, naquelas banheiras que tem o próprio suporte, ou em cima da cama. Preparar todas as roupas, tudo para a criança que ela vai trocar, vai trocar. Uma criança, fazer higienização, levar todo o material próximo da criança, porque ela pode sair de perto da criança e essa criança cair. Então não pode atender um telefone e deixar a criança lá sozinha, na cama, na banheira, né? E principalmente, outro cuidado que a mãe tem que ter é de dar o leite materno exclusivamente até 6 meses e nenhum outro alimento, né? E dar o banho de sol. Porque o banho de sol, a criança ela está crescendo e engordando como em nenhuma outra fase da vida dela. Então, olha, se ela nasceu com 3 quilos, ela vai dobrar esse peso em 5, 6 meses. Ela vai triplicar com 1 ano e quadruplicar com 2 anos. Então, é uma fase de crescimento muito acentuado, muito acelerado da criança. E o sol é extremamente importante para ela absorver a vitamina D, que vai fortalecer os ossos dessa criança. Então, 15 minutinhos de sol, às 9 horas da manhã, e começar com 1 minuto de frente, 1 minuto de costas, 2 minutos de frente, até atingir 15 minutos de frente e 15 minutos de costas. E no mais, é curtir bem o filhote, né? Isso e apreciar cada sorrisinho dele, cada chorinho, né? E levar mais tranquila, né? Não ficar tão desorientada, não é mesmo? E qualquer dúvida, um profissional. Isso mesmo. Viu? Tânia, muito obrigada por suas informações. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005. Até o nosso próximo encontro.